Aqui, né? Ok, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Adelino e nós vamos começar um módulo emocionante de contabilidade, ok? E a gente tem que ter essas diretrizes para termos sucesso na prova. E da prova nós vamos falar aí constantemente. Então, olha só. Se você sabe ou não sabe a matéria, não tem a mínima importância, porque a gente vai começar do zero, bem do zero mesmo. Hoje é uma aula muito tranquila e nós vamos muito longe na matéria, ok? O edital é grande. Cai tudo que está no edital? Não, não cai tudo que cai no edital. As provas são perfeitas? Não, as provas não são perfeitas. Toda prova tem questão anulada? Tem, toda prova tem questão anulada. Enquanto vocês não entenderem isso, a gente não vai conseguir entender a prova. Então, gente, a prova é um jogo, eu tenho que saber jogar, né? Então, a nossa contabilidade, eu deixei muito material para vocês. Nós temos que ter, já passei tudo, vocês vão ficar recebendo aí vários materiais, tá? Inclusive do meu livro, que acabou a edição, eu estou sem tempo nenhum de escrever uma nova edição. E ao contrário, por exemplo, de administração pública, que a gente vai falar de Taylor e Fayol, e é uma história que não mudou, em contabilidade tudo mudou. Tudo. Então, nós não paramos de estudar o tempo inteiro. Primeira coisa que a gente tem que ter de contabilidade, que eu deixei no material para vocês. Eu mesmo fui buscar com medo de vocês pegarem coisa errada. Porque a lei que rege a nossa prova de contabilidade é a Lei 6.404/76. Ela também é usada lá no direito comercial, tá? A Lei 6.404/76, esse 76 aqui é um enfeite, porque ela é mais costurada do que não sei o quê. Então, gente, primeira regrinha, não me peguem material de ninguém antigo. Até na inocência, pessoal, eu já estudei isso aqui, toma esse material para você. E é de 2008, pronto, já não serve. Tá? Então, a Lei 6.404 só tem, na última alteração, a Lei 11.941/2009, que eu deixei no material para vocês. Eu vou até mostrar no material, só que eu vou mexer aqui no computador. É assim, eu venho para o computador, a câmera mostra a classe, né? Alguém explica uma receita aí. Aqui, pessoal, mostra lá a tela. Mostra na tela, quer dizer. Olha lá, gente, esse aqui eu peguei para vocês. Vai usar a lei inteira? Não, gente, não vai usar a lei inteira. Mas é para vocês consultarem, porque também vai servir para o direito comercial, que eu acredito que vocês já tenham visto. Principalmente do artigo 170 até o 205, são os mais importantes para a gente. Então está aqui, a lei não é para decorar, mas alguns artigos você vai anotar e colocar no caderno sim, tá? Então aqui já está o material de vocês. Outra coisa que também tem, que é muito importante, é a última prova da Receita, está na área de vocês também, já mandei para a área de vocês. É a última prova de auditor e de analista, que foi em 2009, tá? E só para vocês terem uma ideia, essa primeira pergunta da prova de auditor de 2009, eu não posso mais aproveitar, porque já mudou a lei dela. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter para você não fazer... A gente vai ter a prova da Receita agora, né? Tanto para auditor quanto para analista. Ah, não estudei nada. Vai fazer para você ver aquela experiência que é aquela prova cheia de gente, todo mundo nervoso, e aí você põe a cara para bater. Então, gente, apesar que já acabaram as inscrições, né? Mas apareceram provas pela frente, você não se sente preparado? Vai fazer. Vai fazer. Porque a prova também é um treino. Então, eu tenho que estar condicionado para o dia da prova. É um dia tenso, é um dia nervoso. E contabilidade, gente, eu estou falando da Receita. Tá, Receita cai contabilidade. Perfeito, várias. Tribunal de Contas da União. Fiscais, gente, vários, né?
o ICMS, ao contrário da Receita, que é federal, o ICMS é o quê? Estadual. Portanto, a gente tem concursos no Brasil inteiro. Aproveitem, com salários ótimos, né? Não é só a Receita que paga bem. Tá? Eu estou na área federal hoje, não estou na Receita, não é só a Receita que paga bem. Ok? Então, o Banco Central cai contabilidade, inclusive contabilidade bancária, que é uma outra área da contabilidade. E tem um plano de carreira maravilhoso. Muitos cargos, às vezes, você está ganhando menos e aposenta com mais. Então, cuidado, tá? Tem muita coisa. Até eu dei aula para eles, teve a prova, agente da Polícia Federal. A gente tem uma paradinha no Brasil inteiro. Com o meu, né? Porque Dilminha está difícil, mas vamos mudar de assunto. Agente da Polícia Federal cai contabilidade. Cai contabilidade. Só que é 7 mil já o salário inicial. Contabilidade vai servir para muitos cargos, muitos. É outro que também tem, inclusive aí, estourando. O ISS é o quê? Municipal, gente. Se vocês ficarem acompanhando na internet ou em jornal relacionados a concursos, né? Você tem vários concursos bons e assim, é uma discrepância. De estado para estado, a diferença de salário é uma coisa gritante. Gritante. Então, a nossa contabilidade vai ser muito bem aproveitada em muito concurso bom mesmo, que paga muito bem, né? Então, ó, primeiro detalhe, gente. Segue a Lei 6.404 que eu deixei no material para vocês. A última atualização, então você não vai procurar nada, usa a que está no material. Mas é essa aqui. Você tem material velho? Não me pegue, ok? Provas, né? Como é que eu vou ter sucesso na minha prova, no meu concurso? Eu tenho que assistir a aula, gente. Não me percam nenhuma aula. Uma aula aqui é diferente de uma aula da graduação, que você faltou, pega o caderno de alguém. Uma aula aqui, numa graduação, eu dou um bimestre, às vezes numa aula só. É muito intenso, é muita informação. Então a nossa aula aqui, em preparatórios, o ritmo é outro, e a gente vai lidar com esse ritmo, não é correndo que nem um louco, mas é um ritmo bem aceleradinho, né? E a formação também não tem nada a ver, né? Eu sou formado em contabilidade, em administração de empresas, fiz mestrado de contábeis aqui na PUC de São Paulo já há uns 8 anos, e estou numa área totalmente ligada a vários itens do direito, e tive que estudar todos os direitos aí da vida para poder entrar. Então, gente, tem muito contador que na prova se dá muito mal, porque a realidade da prova não é a realidade de um escritório, totalmente diferente. Eu não fico estudando lá no escritório princípios contábeis. A primeira pergunta da Receita foi sobre princípios contábeis. Teoria das contas é uma matéria acadêmica. Nenhum contador mexe com isso. Fatos contábeis, permutativo, modificativo, misto, é matéria acadêmica. Nenhum contador trabalha com isso, gente. Portanto, é normal um contador quebrar a cara. Tudo se usa a calculadora, tudo se monta no Excel. Hoje a contabilidade é totalmente informatizada. Você digita o código da conta, o computador lança o débito, o crédito, lança, soma, lindo. A prova não tem nada a ver com isso. Você não leva uma calculadora, você leva uma caneta, né? Até por questões de segurança, as provas são com vários gabaritos, já viram? Né? Então, mandam colocar tudo na frente, tem prova que é super rígida, manda prender cabelo, etc, etc, etc. Tá? Então, entendam que a realidade de prova é outra, né? Eu já passei pelo Estado, pela Prefeitura, no Federal 2 vezes, é outra realidade. Eu vi, o meu mundo é esse, a minha tese de mestrado foi temas contábeis em concursos públicos, desde o descobrimento do Brasil, quando você apontava os cargos lá, até a história dos concursos. Então, a gente sabe onde a gente está chegando, onde a gente quer ir e o que a gente vai fazer, ok? É muito legal chegar aqui, falar, gente, o livro tal de contabilidade básica, depois compra o livro tal de intermediária e avançada. Alguns de vocês vão ter que estudar auditoria, uma outra área de custo, de contabilidade. Quem for fazer ICMS, eu dou aula sobre isso, tem aula de custos. Quem for fazer auditor da Receita, por exemplo, e outros cargos, tem análise. Olha o universo, pensa que é só o direito, que tem divisões, a análise de balanços.
Aí tem um detalhe, tem uns livros excelentes de básica que tem de 700 a 900 folhas. A de intermediária também, de 700 a 900. De auditoria também. Custos tem um pouco menos, vai 350. Análise de balanço também tem um pouco menos. Aí você tem 24 matérias para estudar para uma prova de fiscal e cada professor indica um livro de 1000 folhas. Faz essa conta. O seu cérebro é algum computador que você põe um pendrive nele? Não, gente. Portanto, menos é mais. Tá? Eu estou deixando um material mastigado para vocês, que não é uma missão fácil colocá-lo na cabeça. É muita coisa. Muita coisa que eu estou deixando em material. Só que isso aqui é humanamente impossível. De uma área de contabilidade, você ter que estudar 3.000 páginas. Então, cuidado com o que você está pegando. Eu tenho alunos médios que fizeram a aula, refizeram a aula novamente. Uma coisa importante, fizeram simulados. Então faz a aula, o segredo para a gente passar. A aula tem que prestar atenção na aula e anotar. Não quero que vocês saiam da aula com a aula na cabeça, porque também é impossível. Eu falo muita coisa em uma aula só. Anota, dúvidas, anota, um caderno bem legal e o material da gente. Chegou em casa, não precisa ser na hora. Durante a semana, refaz essa aula no caderno. Teve muita dificuldade, refaz a aula novamente. E treine em simulados. Cuidado com simulados em contabilidade. Eu não posso pegar provas, gente, de 2009 para trás, que teve muita alteração. Então, o que era a resposta correta em 2008, não é a resposta correta agora. Então, tomem cuidado. Alguns livros, alguns materiais, tem até lá, não sei se vocês já viram, questão tal da prova tal, adaptada. Várias questões têm isso. E eu preciso fazer isso em muitas questões de contabilidade. Né? Outra coisa importantíssima. Contabilidade tem questões teóricas e questões práticas. E tem muita conta, tem muita matemática. As operações fundamentais, a soma, a subir. Pô, eu não estou acostumado a fazer conta à mão. Então vai pegar um brochurão lá em branco e vai começar a treinar conta, gente. Porque a prova cansa. A prova é cansativa, muito cansativa. Né? A prova é o dia inteiro, às vezes é um final de semana inteiro. Eu tenho que ter um aspecto chamado resistência para fazer a prova. E aqui tem conta de mais, subtração. Então a gente tem que entender o mecanismo e não ficar no edital. Isso e aquilo, né? E guardar muito bem todo o material que está sendo dado. Então, primeira coisa, Lei 6.404/76 já está à disposição de vocês, alterado pela Lei 11.941/2009, é essa que está valendo. Outra coisa que também vai estar no material de vocês. Os princípios contábeis, a resolução 1282/2010. Cadê? Também está no material de vocês, não precisa ficar procurando não, que já separei, já mandei. Se não for colocado agora na primeira aula, vai ser colocado durante a semana. Isso aqui vai ser numa outra aula. Qual era a anterior a essa? A 793/2003. Portanto, gente, mudou muita coisa de uma resolução para outra. Outra coisa importante que vocês vão ler, conforme for dando a necessidade, são os CPCs, os comitês 750/93, era a resolução anterior. 750/93 era anterior, essa não tem mais validade. Sobre os princípios contábeis, esse material aqui à disposição de vocês. E outra coisa, em contabilidade, o Comitê dos Pronunciamentos Contábeis, que é uma leitura, que isso aqui é muita coisa, e o custo-benefício, não sei até que ponto vale a pena na prova. Mas são mais leituras, leituras e leituras. CPC 00, 01, muitas folhas para ler.
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aí vai tendo números, né? Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 0001, eles vão dando informações, teve prova que jogou um textinho dele. Existe uma coisa, gente, chamada, isso é em contabilidade, isso também é na prova, chamada custo-benefício. Né? Então, às vezes, uma prova de contabilidade tem 15 questões, de auditor, normalmente tem até 20 questões. A última prova de auditor da Receita, então eu não estou dando uma opinião, eu estou mostrando um fato. 20 questões de auditor da Receita foi a última prova. Tem uma questão apenas, aquele livro de 1000 folhas de contabilidade avançada, não estou falando que isso é uma regra, mas teve uma questão de contabilidade avançada, gente. De análise balanço, teve 2 questões, eu leciono essas disciplinas todas, e o nosso módulo agora da contabilidade geral teve apenas 17 das 20. Não estou falando que a próxima prova vai acontecer isso, né? Isso aqui pode ser alterado, mas saibam muito bem a contabilidade geral, ok? Posso de 20 errar 3. Gente, quem faz 80% de uma prova hoje, ele é um dos primeiros colocados. Eu tenho questões anuladas, eu tenho questões mal feitas, eu tenho questões que não dá tempo de resolver, e eu tenho que entender esse mecanismo. Você não está indo para uma prova tirar 10, porque a prova não é 10. A prova já tem erros. Portanto, se eu faço 80% de uma prova e eu tenho uma tomada de decisão, as questões que eu vou resolver, eu vou ser um dos primeiros colocados e vou tomar posse tranquilamente. Agora, perdem um monte de questões fáceis, perdem um monte de questões de contabilidade geral, né? E depois de 2009, até peguei para os intensivos agora, 2010, 2011, da ESAF, as provas estão muito parecidas, muito dentro. Pô, aquilo que a gente viu, escutei até dos alunos das turmas, tudo aquilo que a gente viu está caindo nas provas, exatamente. Pô, essa questão aqui mal feita, pois é, eu avisei para vocês das questões mal feitas, né? Então, é isso, o nosso comecinho do universo. Como é que a gente tem que enxergar o nosso estudo, né? Estudar sempre, né? A sua vida é estudar e acabou, gente. É uma fase que precisa de muita dedicação, muita. Então, vamos começar? Olha lá o materialzinho que a gente vai começar bem devagarzinho. A gente vai falar de noções introdutórias. E vocês têm um materialzinho aí, rabisca em cima dele, vocês podem imprimir novamente, né? Anota. A escrita é tão importante, gente. A escrita, ela fixa a matéria, é uma técnica de estudo. Você quer fazer fichinha, quer fazer cartaz na parede, quer estudar, não interessa. Se você é bom para estudar de manhã, tem outros que são à tarde, tem outros que são à noite, não interessa, gente. Respeita, não coloque regras, tá? Quer estudar uma matéria teórica e uma prática, vai fazendo isso, conforme é a tua necessidade, conforme você está apto a lidar no dia com isso. Mas não para de estudar, não para de estudar. A prova tem questões teóricas e a prova tem questões práticas. Vem aqui um pouquinho. Pessoal, sem saber a matéria, qual é a mais difícil de responder em contabilidade? Só não sei. Pessoal, toda a prova, tirando quem faz a CESP ou UNB, ela tem uma prova que é um inferno em pessoa, né? Você tem que pôr em cada item certo e errado. Você demora 40 minutos só para preencher o gabarito. Não tem nem o que chutar, diferente da ESAF. A ESAF tem 5 alternativas. A Carlos Chagas também, a GV do Rio, a VUNESP. Essa daqui é uma outra história, é uma aula até diferente quando é com essa banca aqui, né? Só que em ambas, gente, todas vão perguntar a mesma coisa, entendam isso. Todas vão perguntar o ativo, definição disso, princípios contábeis, todas. O formato das questões mudam.
Mas a matéria, ou eu sei a matéria, portanto a gente não está aqui para dar aula de macetinho, não. A gente está aqui, vou passar um monte de dicas para vocês o tempo inteiro, mas a gente tem que entender a matéria. Porque eu quero preparar vocês, e faço isso há muitos anos, para qualquer prova, qualquer uma. Tá? Só que, gente, me dá o ativo de uma empresa que a gente vai aprender isso. Aí a resposta é 5.000, ou é 3.000, ou é 1.500, ou é 1.327. Tem o que se discutir aqui, gente? Não. É uma questão de cálculo. Tem alguma coisa para interpretar aqui, gente? Nadinha. A questão teórica... Coloca para mim, entra no arquivo da prova. Entra... Isso. Mostra lá, gente. A primeira questão de auditor da Receita, que não é novidade nenhuma, gente, é teórica. Sobe ela, olha o tamanho dela, que coisa mimosinha. Olha. Então, ela já é quase um pouco mais da metade da primeira página inteira da prova. Nisso tudo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, tem 20 linhas para ler. Tem um erro de uma palavra de 2 letras. Aí. Só. Sabe o que está errado aí? 2 letras. Depois a gente vai comentar essa questão quando eu der essa matéria. Portanto, gente, olha só, pode tirar daí, a questão teórica é um texto enorme, assim como questões de português, gente. É um texto enorme, uma palavrinha errada. Em contabilidade, quais são as palavrinhas perigosíssimas? A famosa colocou o não, tirou o não. Além de estar errado ou certo, você já está falando de outra coisa da contabilidade. Outra coisa, maior, menor, crescente, decrescente. Teve outra prova, que a diferença também foi essa daqui, ó, 2 letras. Era para estar escrito decrescente e colocaram crescente. Até para quem estudou, nem percebeu. E o erro estava nessa. E outra coisa, pelo amor de Deus, essas provas todas, que você não tem que pôr certo ou errado, como é da CESP ou UNB, presta muita atenção no enunciado. Às vezes o enunciado está pedindo a correta. Às vezes o enunciado está pedindo a incorreta. Às vezes o enunciado está falando, no final ele coloca exceto. Cuidado com isso. Você tem que ajudar a tua cabeça no dia da prova. Portanto, logo que você lê o enunciado, grafa o que ele está pedindo. Tá? Muito cuidado com isso. São condutas de alerta. Condutas de alerta já da primeira aula de coisas extremamente importantes na nossa prova. Ok? Vamos lá adiante. Pessoal, eu estou com medo. Não tenha medo. Né? A gente vai tendo aula. Vamos falar de contabilidade. A gente fala de outras coisinhas mais do dia a dia, né, para relaxar, oxigenar o cérebro. E eu taco matéria em vocês. Né? Pessoal, contabilidade é uma ciência que estuda e controla. Isso aqui está escrito no material de vocês. Quer escrever comigo? Só soma conhecimento. Aproveita a aula para estudar. Ciência que estuda e controla o patrimônio. Estuda, 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 porque a coisa melhor do mundo é tomar posse. Que não tem coisa mais triste no mundo do que ser pobre, né? Eu sei disso. Então, gente, chega, né? Vamos lá. É uma missão nossa, vai ser muito longa. Então, gente, a contabilidade é a ciência, aí vem a prova. Ela é uma arte? Não, ela não é uma arte. Ela é uma prática? Não, não é correto falar que ela é uma prática, né? Ela pode ainda ser aceita como metodologia. Método de aplicação de uma ciência.
E vejam que o nosso material é o fundo da aula. Eu não estou aqui para ficar passando slide, não. A gente vai pegar o slide, ler e mandar ver em cima dele. Tá? Então, muito mais informações eu vou passar em cima do nosso material. É bom isso tudo estar sendo anotado. Depois você anota novamente em casa, com mais calma. Então, é uma ciência que estuda e controla o patrimônio. O patrimônio, isso aqui já foi perguntado em prova. O que ele é da contabilidade? Ele é o objeto da contabilidade. O patrimônio é o objeto da contabilidade. Volta lá para o slide. Pessoal, contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio em suas variações quantitativas e qualitativas. Guarda isso, gente. Eu posso pegar um livro e mostrar história da contabilidade, não sei o que da contabilidade, não sei o que, 1000 páginas da contabilidade. Guarda isso, porque não vai dar para guardar tanta coisa que a gente vai falar. Então vai guardando as definições. Olha lá o que está escrito em suas variações quantitativas e... Tem que estar escrito tudo isso na prova? Não, gente, não precisa. Se tiver escrito, é a ciência que estuda o patrimônio, está certo. Não estou falando que tem que ter todas essas palavras. Tanto é que as palavras principais estão grafadas, não é à toa. Simplesmente pode ser uma linha. É a ciência que estuda o patrimônio. Pronto, já está correto. Agora ele quer encher linguiça. Não pode pôr arte, não pode pôr prática, em suas variações quantitativas e qualitativas. Ah, eu não sei contabilidade, mas, gente, está escrito em português. O que é uma variação quantitativa? Vai buscar no português. Quantitativo vem de quê? Exatamente. Quantitativas. Quantitativo vem de quantidade. A gente vai fazer tanto esse Tzinho aqui. Pode trazer uma reguinha que ajuda, mas na prova você vai ter que fazer isso sem nada, né? A gente vai estudar o balanço das empresas. O BP é o balanço patrimonial. A gente daqui a pouco já vai falar dele, né? O que é o balanço? Já repararam no jornal no começo do ano, março, abril, as sociedades anônimas de capital aberto? O que é capital aberto? Aquelas que têm ações na bolsa, né? Não vão perguntar isso na prova de contabilidade, né? Mas tem direito comercial também envolvido na prova. As sociedades anônimas são obrigadas a demonstrarem no jornal de grande circulação suas demonstrações. Por isso que a gente pega nos primeiros meses do ano um monte de balanço no jornal, né? Ah, mas eu não entendo nada. Perfeito, e não é nem para pegar nada do jornal, gente. Nada, nada. Mas o que é um balanço? Um monte de contas e valores. Contas e valores. O que seria o aspecto quantitativo olhando um balanço que eu ainda nem sei o que é um balanço? É vender quantidade de montantes, de cifras. Quando a gente escuta assim, uma empresa tem bens no valor de 2 milhões, isso é um aspecto quantitativo. Cuidado que as coisas em contabilidade têm dois lados da moeda. A empresa está endividada ou deve tantos milhões de reais. Isso é um aspecto quantitativo. Então não é só o quantitativo num aspecto positivo. Nós não falamos em contabilidade, gente, positivo e negativo, mas nós usamos essas palavras no sentido figurado, tá? Então, quando uma empresa tem muitos bens, isso é positivo ou é negativo? Quanto mais bens uma empresa tem, ou uma pessoa, aumenta o patrimônio dela. Isso é positivo. Então, um aspecto, a gente não fala positivo, a gente vai falar devedor e credor, débito e crédito, ok? A empresa tem direitos a receber de tantos milhões. É o aspecto quantitativo. Então, quantitativo vem de quantidade, de montantes, de cifras. Não interessa se é num aspecto positivo ou num aspecto negativo. E o que seria o aspecto, olha lá na definição novamente, o que seria o aspecto qualitativo em contabilidade? Vem do que no português? De novo, de qualidade. Mas a gente não está falando da qualidade de um produto ou de um alimento. A gente está falando em contabilidade.
Olhando esse balanço que a gente nem sabe direito o que é isso, não sabe nada disso, tem contas e tem valores. O que seria o qualitativo aqui? O que pegaria? Toda empresa tem dinheiro. Eu não tenho uma conta chamada dinheiro, tem uma conta chamada caixa. A nossa primeira aula, a gente já vai aprender tantas contas, tá? Então, toda empresa começa pelo caixa? Sim. Mas nem toda empresa vai ter estoque de petróleo. Nem toda empresa vai ter máquinas têxteis, né? O que acontece? Você está lá olhando um balanço que não é para fazer isso. Estoque de petróleo, estoque de óleo diesel, estoque de gás. Que tipo de empresa teria essas contas? Uma empresa petroquímica. Eu estou um outro balanço. Máquinas têxteis, estoque de tecidos, estoques de linha. Que tipo de empresa? Não dá para saber qual é a empresa, mas você consegue o quê? Lendo apenas, você percebe o quê? No qualitativo. O que eu percebo com isso? Toda empresa tem a conta caixa? Tem, mas nem toda empresa, a gente tem estoque de petróleo. O aspecto qualitativo, pelos tipos de contas que formam esse balanço, eu consigo identificar o quê? O ramo de atividade da empresa. Isso aqui é uma empresa petroquímica. Isso aqui é uma empresa têxtil. Isso aqui é uma empresa farmacêutica. Isso aqui é uma hidrelétrica. Portanto, gente, o ramo de atividade da empresa, ele é mostrado no balanço através de algumas contas específicas da sua área. Então, a contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio em suas variações quantitativas. O que é quantitativo? Quantidade, montantes, cifras. E no aspecto qualitativo, os tipos de contas que formam esse balanço, essa empresa. Muito bem. Vem aqui. Cuidado na prova. Olha só o que eles fazem. Aí vem a prova, né? Ela coloca numa frase tudo que eu falei na aula. Mas olha o que está escrito nela inteira. Leiam com atenção. Contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio somente das pessoas jurídicas com fins lucrativos. Isso aqui está totalmente o quê? Errado. É uma ciência? Que estuda o patrimônio? Sim. Somente das pessoas jurídicas? Não, gente. Das pessoas jurídicas e das pessoas físicas. O nosso dia a dia, a nossa casa é um patrimônio, nossos bens. O que é um patrimônio, gente? O patrimônio, ele é o objeto da contabilidade, já é uma informação, mas ele vai trabalhar com 3 ingredientes. Bens é o que a gente vai desenvolver hoje, direitos e obrigações. São os 3 ingredientes do patrimônio. Somente das pessoas jurídicas? Não, gente. Das pessoas físicas e jurídicas. Com fins lucrativos, outro erro. Com ou sem fins lucrativos. Uma entidade filantrópica, uma creche, uma igreja, com ou sem fins lucrativos, pelo menos na teoria que eu estou falando na aula, né? Com ou sem fins lucrativos, ok? E vamos esquecer a realidade lá fora, ok? Não vamos discutir de mensalão aqui, porque só deixa a gente nervoso. Não vamos falar de caixa 2, que tem aluno que pergunta, não é assunto da aula, nem do edital. Portanto, gente, na prova cai o que está no texto legal. Por sinal, um pré-requisito para passar de um candidato, ser imparcial.
Você precisa ser imparcial na prova. Quando você vai estudar direito constitucional, o que está escrito lá sobre o salário mínimo? Ele serve para educação, lazer, saúde, alimentação. Não é isso que está no texto legal? É isso que você vai colocar na prova. Dá para isso tudo? Não, não dá. Então, gente, são coisas diferentes. Cuidado com isso na prova. Ah, mas eu pensei, você não pensa nada. Você lê e responde, né? Cada um no seu quadrado. O examinador pergunta e você responde. Isso é uma coisa difícil. Isso é uma coisa que tem que ser uma... Ah, mas eu pensei... Não era isso que estava sendo perguntado. Então, a pergunta é feita e você responde, né? Cuidado com isso. Então, ó, ele coloca as palavras que a gente estudou, mas ele joga coisas que acabam. A contabilidade é uma ciência que estuda o patrimônio, tanto faz se é de uma pessoa física ou jurídica, tanto faz se é com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, pessoal. Tanto faz. Ok? Vamos adiante. Mostra lá. Bem mastigadinho, bem didático. O meu papel aqui é mastigar uma matéria que eu entendo que não dá para estudar sozinho. Eu nunca estudei sozinho contabilidade, sabe? Não é uma matéria, eu vou pegar e vou ler. Abre a janela e se joga, né? Então, vamos lá estudar e estudar. O objeto da contabilidade é o patrimônio, é o objeto da contabilidade. É o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa física ou jurídica com ou sem fins lucrativos. Olha lá. Prova. O patrimônio é o objeto da contabilidade. O patrimônio atende as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. O balanço patrimonial tem o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Aí mais duas frases. Gente, por isso que eu estou falando das bancas, né? O patrimônio é objeto da contabilidade. Numa prova da CESP, você vai fazer isso, certo? O patrimônio atende as pessoas físicas e pessoas jurídicas. O balanço patrimonial, ativo, passivo, patrimônio líquido, né? Você vai pondo certo, vai pondo certo. E a ESAF também faz isso, gente. Só que a ESAF tem 5 alternativas. Quem já fez prova e quem já viu prova dela, o que ela faz nesse tipo de pergunta? Que não vai ter 5 respostas, só vai ter uma. Todas estão corretas. O inferno. Todas estão corretas. A 2 e a 3 está correta. A 1, a 5 e a 4 estão incorretas. Portanto, gente, todas as bancas trabalham com isso. Só que para uma determinada banca, que é a CESP-UNB, você vai marcar uma por uma, e as outras bancas vão brincar. Todas corretas, todas incorretas, né? Tantas certas, tantas erradas. Por isso, em qualquer banca, você sempre vai pegar a frase e vai analisar. Essa aqui está certa, essa está errada. Assim mesmo. Você vai grafar a palavra, você precisa se ajudar para ter fôlego para a prova, né? Já viram a corrida de São Silvestre no final do ano? Você vê a falta de profissionalismo, né? Abre a corrida, sai aquele povo desmiolado, correndo que nem um louco, depois de 3 quarteirões está caído na esquina com as pernas para cima. Enquanto você tem que ter um ritmo para aguentar a prova. Vocês têm que entender isso. A prova precisa de um ritmo. Cansei muito de contabilidade. Alguém está te proibindo para ir para outra matéria resolver e depois voltar na contabilidade? Alguém está te obrigando a começar da primeira questão? Você pode bater o olho e olhar as questões mais fáceis e matar para sobrar mais tempo e ter uma sensação de administração desse tempo? Então, gente, você que manda na prova, ok? Item por item você vai anotando e vai fazendo o que deve ser feito. Isso são técnicas. Por isso que às vezes se matam de estudar e não conseguem passar na prova. Por quê? Porque falta o treino, falta técnica. O que são bens? Caramba, a contabilidade estuda bens, o direito civil estuda os bens, né? A economia estuda bens. Qual é a característica de um bem, pessoal? Em contabilidade, vou puxar. Os bens
é tudo aquilo que é suscetível de avaliação econômica, que pode ser transformado em dinheiro. Não interessa se é uma mesa e uma cadeira aqui de R$100 ou se é um apartamento de R$1 milhão. Os bens são suscetíveis de avaliação econômica. Tá? Os bens são suscetíveis de avaliação econômica. Eles podem ser transformados em dinheiro. Olha só, gente. Entendam. Vou ficar estudando um capítulo inteiro de 20 páginas sobre os bens? Não, gente. Alguém vai te perguntar o que é bem na contabilidade? Ninguém. Ninguém. Só que, pelos tipos de bens, eu vou montar um balanço patrimonial numa certa ordem que vão me perguntar sobre isso. Então a base da nossa aula 8, 9 vai ser essa aula aqui, ó, importantíssimo. Porque em enunciado de contabilidade, que você tem 20, 30 contas, se você errar uma só, você errou o exercício inteiro. Então isso é a base. Então não perca tempo em milhões de interpretações, doutrinas e etc. Bens é tudo aquilo que serve para satisfazer as necessidades humanas e que pode ser transformado em dinheiro. Os bens podem ser, vamos colocar o que interessa em contabilidade, móveis, imóveis, tangíveis e intangíveis. E já na primeira aula, nós vamos conhecer muitas contas da prova, muitas. Conforme as aulas forem andando, a gente vai fazendo questões de prova. A prova, pelo menos, tanto no material tem questões de prova, quanto da última da receita, volta e meia a gente vai lá, questão tal, faz agora, né? Os bens móveis, gente, qual é a característica do bem móvel para o bem imóvel? Primeiro, uma letra só de diferença, né, gente? E quem é que entra aqui? A palavrinha não. Os bens móveis, eu tenho uma mesa e uma cadeira aqui, gente. Isso é um bem móvel ou imóvel? Eu não tenho conta chamada mesa e cadeira. Vamos começar a aprender as contas na prova. A mesa e a cadeira é chamado móveis e utensílios. Ele é um bem móvel. Todo mundo sabe falar que é bem móvel. Por que ele é um bem móvel? Não é porque só ele vale apenas dinheiro. Qual é a característica de ser? Agora eu estou me aprofundando dentro dos bens, para poder na aula do balanço vocês entenderem isso. Por que ele é um bem móvel? Qual é a característica da mesa e da cadeira que eu não consigo fazer no imóvel? Os bens móveis, exato, eu consigo deslocar de um local para o outro. Olha os desenhos para a gente fixar o aspecto visual da matéria. Eu consigo deslocar de um local para o outro sem provocar danos. Os bens imóveis, eu não consigo deslocar de um local para o outro sem provocar danos. Colocou a palavra não, você já mudou a definição. Você está falando de outra coisa. Então, os bens móveis, eu desloco de um local para o outro sem provocar danos. Ok? Os bens imóveis, eu não desloco de um local para o outro sem provocar danos. Exemplo de quem? Eu não tenho conta, gente, na prova chamada casas e apartamentos. Pode até parecer que de vez em quando o examinador dá uma de louco total, né? Mas casas e apartamentos é um bem o quê? Imóvel. Como é que eu chamo casas e apartamentos na contabilidade? Exatamente, de imóveis, né? Terrenos, construções, são bens imóveis. Vamos falar dos bens móveis? Como é que é o dinheiro? O caixa. O caixa não é um bem móvel? É ou não é? É, gente, o pessoal carrega de um local para o outro, na carteira, na cueca, na pasta, na Bíblia, né? Transfere para cá, manda para lá, né? Depois diz que não foi. Não fui eu, sou inocente, né?
Então, o caixa, móveis e utensílios. O que o comércio tem para vender? Estoque de mercadorias. Tá? Caixa, estoque de mercadorias, móveis e utensílios, veículos. Tem até diferença que não é relevante para a prova, não me estressa com isso. O navio lá no direito é um bem imóvel. O navio vai de um continente para o outro e não provoca nenhum dano. O navio é um bem móvel. Mas isso é interpretação. Tá? Então os bens móveis podem ser deslocados de um local para o outro sem provocar danos. Os bens imóveis não podem ser deslocados de um local para o outro sem provocar danos. E, consequentemente, comecem a se acostumar. Eu não tenho uma conta chamada carro, eu tenho uma conta chamada veículos. Essa está em todas as provas. Eu não tenho uma conta chamada dinheiro, eu tenho uma conta chamada caixa. Né? Se acostumem com isso. Né? Móveis e utensílios. Então, nomenclaturas. Aí, novamente, o caixa é um bem móvel. Olha só o que eu estou mostrando na aula, na primeira aula já. Posso ter várias respostas corretas para um único assunto? Posso, gente. O caixa é um bem móvel, certo? Mas ele também é o quê? Eu posso pegá-lo ou não posso pegá-lo? Posso, ele também é tangível. O que é tangível em português, gente? Sejam simples, não complica não. O que é algo tangível? É exatamente o que pode tocar, que possui corpo físico. Então o dinheiro, as máquinas, o imóvel, eles possuem corpo físico, né? As mercadorias. Os bens tangíveis são aqueles que podem ser tocados, que possuem corpo físico. O que não é muito importante para a prova, não estou falando em questão de classificação, mas de definições, a gente tem aqui. Agora, tem hora que a gente vai entrar no texto da lei, gente, em outras aulas, e vai ter que pôr muita coisa na cabeça do texto da lei. O que não é importante em questão de texto, só para você lembrar, aí você coloca aqui. Então, os bens tangíveis são aqueles que possuem corpo físico. Guarda isso. Que podem ser tocados. Olha lá na prova, gente, o examinador, ele tem mostrado muito isso ultimamente. Ele não precisa fazer uma prova ferrada de difícil. Ele faz a prova com o quê? Com pegadinhas, com coisas simples, com coisas que te distraem, né? Então, o que é um bem intangível? Quem é que entra novamente aí de vilão? Não possui corpo físico, não pode ser tocado. Entrou a palavra não. Não possui corpo físico, não pode ser tocado. Olha lá. Colocou o não, tirou o não, já estou falando de outra coisa. Quem dá exemplo, isso aqui ganhou um subgrupo no balanço só com esse nome. Antigamente nem existia esse nome. Sempre existiu os intangíveis. Qual é o exemplo que vem na cabeça, assim, de cara, de intangível, quando eu olho para uma empresa? Isso, marcas e patente. Sempre existia essa conta. Só que com as atualizações da lei, gente, o próprio governo criou um subgrupo só chamado intangível, marcas e patentes, né? Ponto comercial. Olha uma aqui que já caiu em prova. Concessões de exploração de recursos naturais, florestas, minas e jazidas. O que é a concessão? É o direito de você explorar 10 anos, por exemplo. A concessão é intangível. É o contrato. Tá? É no papel que está isso. O que o autor tem sobre o livro? Hein, gente? Direitos autorais. Olha lá. Intangíveis. Valem dinheiro? Muito dinheiro. Olha o preço de uma marca, né?
Uma calça jeans numa loja popular é R$ 25, numa grande marca é R$ 1.000. A matéria-prima é a mesma, gente. Matéria-prima é a mesma. E tem duas pernas, um zíper e fecha. Não é interessante? Gente, o intangível tem uma coisa inacreditável. Eu não estou falando, essa calça custa 20, aquela custa 30. Eu estou falando assim, essa calça, até deu outro dia mostrando lá do Brás, que eu nem sei mais que lugar que é esse, é passado, né? Mas lá uma calça, demorou para cair a ficha, né? Então, lá uma calça era R$ 20, R$ 30, inclusive usando mão de obra escrava, no nosso, né? E você vai no Oscar Freire, que é a coisa mais linda do mundo aqui em São Paulo, mesmo, né? Primeira semana que você toma posse, você ainda cai para trás, mas depois você se acostuma, né? Então a calça é 1.200, 900, né? Dica, tome posse e vá para Nova York, lá é mais barato. E você compra aqui mais caro. Então, depois da posse a gente vai ter uma outra aula. Então, olha só. Gente, eu não estou falando... Gente, olha que punk que é a marca. Eu não estou falando que é de 30 para 50. Eu estou falando que aquela calça, com a mesma matéria-prima, duas perninhas, um zíper, etc., é de 30.200. Olha só, eu estou levando os dois extremos. O lugar mais barato e o lugar mais caro. Isso é a marca. Por isso que a gente tem um subgrupo que vai ter que estudar na prova e cai bastante, chamado o quê? Intangível. E a gente jamais vai poder desprezar isso. Então os bens, tudo aquilo suscetível de avaliação econômica, né? Eles podem ser móveis e imóveis, tangíveis e intangíveis. Muito bem, vamos continuar. Os bens servem para satisfazer as necessidades humanas. O patrimônio é formado por 3 ingredientes. Quais são? Os bens e depois. Depois a gente vai juntar tudo e vai entender por que está tendo esse primeiro contato com isso, que é importantíssimo. Os bens, os direitos. Direitos, breca, que isso aqui é muito importante, assim como os bens em contabilidade. O que é um direito? Primeira coisa na prova. Eu quero que vocês entendam a aula. Valores a receber. Vem comigo, passo a passo. Valores a receber. Primeira, isso é o que está na apostilinha de muitos lugares aí. Só que só isso, gente, é muito pouco também. Então, a gente tem que entender. Isso aqui dá, isso aqui dá. Isso aqui é muito pouco, Direitos são duplicatas a receber. Mas não é só isso, não dá para estudar só isso para a prova, gente. Todo sobrenome a receber é um direito? Sim ou não? Começa a sessão medo na aula. O medo é um sentimento que a gente vai ter que tratar. Todo sobrenome a receber é um direito? Olha o medo. Sem medo, é. Portanto, gente... não sabia que nome que era aquele primeiro nome, o nome de um imposto, uma sigla, estava escrito a receber, é um direito. Isso é fundamental para ter sucesso na prova. Sem medo, todo sobrenome a receber é um direito. Todo sobrenome a receber é um direito. Agora, outra pergunta. Todos os direitos têm que ter o sobrenome a receber? Não. Estão percebendo a diferença? Apareceu a receber na prova é direito? E corre com a questão e mata a questão. Mas todas as contas de direito têm que estar escrito a receber, aí que a gente precisa se aprofundar. Não. A própria duplicata a receber, de onde nasce uma duplicata a receber? Esse é o sinônimo. De onde nasce uma duplicata a receber? Qual a resposta? Estou fazendo uma perguntinha simples. De onde nasce? Eu tenho uma duplicata a receber. O que eu fiz para ter uma duplicata? Uma? Eu estou escutando aqui, uma venda. Está errado ainda. E está errado na prova. Você perde a questão por um detalhe bobinho, mas faz toda a diferença. Gente, as duplicatas a receber nascem das vendas a prazo.
Em contabilidade, e vão se acostumando com isso, não vem querer fazer recurso, que você vai só perdendo seu tempo. Falou assim na prova, direto tem isso. Venda de mercadoria é 5 mil. Como é que faz essa venda? Isso é doutrinário, gente, é à vista. Ah, mas ele não explicou. Quando não fala nada, é à vista. Tá? A prazo tem que estar escrito. Se eu escrever vendas aqui, é à vista. Se eu vendi à vista, para onde foi o dinheiro na hora? Para o caixa, perceberam? Não, tem duplicata a receber numa venda à vista, gente? Não existe. Porque quando eu vendo à vista, sim ou não? O dinheiro já vai na hora para onde? Para o caixa. Ok? De onde nasce uma duplicata a receber? Das vendas a prazo. E isso não é mais importante que isso. A venda é importante, a prazo é importante. Tá? Uma duplicata a receber nasce de uma venda a prazo. Todo sobrenome a receber é um direito, sim ou não? Todo direito tem um sobrenome a receber? Não. Duplicatas a receber tem um sinônimo. Os dois aparecem na prova, gente. Na questão 1 ele põe duplicata a receber, tu está lá na questão 5, né? Tem clientes. Esse tu é lá de Santos, onde eu nasci, onde eu moro. Então, tu vai, tudo errado, né? Tu vais. Né? Mas na velocidade da aula, o meu português perde um pouquinho. Então, olha só. Duplicatas a receber ou clientes. Duplicatas a receber ou clientes. Tanto faz. Todo sobrenome a receber é um direito. O que aconteceu quando eu vendi a prazo? Eu passei a mercadoria para você, mas eu ainda não recebi. Você tem a posse, mas você não é o proprietário dela. Então, são bens de nossa propriedade em poder de terceiros. São bens de nossa propriedade em poder de terceiros. Ok? Duplicatas a receber. Só isso? Não. Vamos se aprofundar nisso. Eu tenho dinheiro na minha carteira, na empresa. Que conta que representa isso? O caixa. Mas hoje as empresas colocam o dinheiro, não na empresa, até por uma questão de segurança. Onde é que a maior parte do dinheiro está? No banco. Qual é o nome da conta? Da nossa conta? Não tem conta corrente. Chama-se Banco Conta Movimento. O dinheiro que está no caixa é seu? Sim ou não? Vamos interpretar e aprender. É seu. O dinheiro que está na tua conta bancária é seu também? É ou não é, gente? Sem medo. O dinheiro que está na minha conta é meu, eu faço o que eu quero. Por que o caixa é um bem e o banco é um direito, então? Se os dois, o dinheiro é meu e eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. O caixa está com você, no seu caixa, na sua carteira, na sua casa. Né? A gente fala na empresa, na tesouraria, lá está o dinheiro. Perfeito. O dinheiro na sua conta corrente é seu? Está em seu poder? Não, está no poder do banco, direito a saque. No mínimo, você tem que ir no caixa eletrônico sacar. Bens de nossa propriedade, o dinheiro é meu, em poder de terceiros. Perceberam? Portanto, banco conta movimento é um direito. O que eu faço com o meu dinheiro no banco, gente, para ganhar um pouco mais, ou às vezes até perder, no caso de várias ações? Aplicações financeiras são direitos. Todas essas contas estão em tudo que é prova, gente. Não está sendo colocado aqui por acaso, não. Aplicações financeiras. Banco conta movimento. Como é que é o nome dos papéis, títulos, inclusive ações do governo ou da iniciativa privada? Valores. Se acostumem. Para muitos de vocês é a primeira vez que estão escutando esse nome. Vão se acostumar. Tem que fazer uma prova bonita. Valores mobiliários. Valores mobiliários são papéis, títulos, ações que uma empresa tem. Valores mobiliários são direitos. Gente, eu posso ganhar ou perder.
Não estou falando isso. Isso vai ser até outra aula. Valores mobiliários, papéis, títulos, ações. São direitos da empresa. Lá fora você escuta do funcionário. Ele recebe no 5º dia útil e no dia 20 o que ele tem? Ah, hoje é o dia do meu vale. Gente, não tem conta na contabilidade chamada vale. Essa coisa de pobre. Depois da posse acaba o vale. Qual o nome do vale em contabilidade? E cai na prova essa conta. Não é empréstimo. Fica errado. Adiantamentos de salários. Adiantamentos de salários. Todo adiantamento é um direito? Quando você pensa que tudo é mocinho, ele é vilão. É que nem Carminha e Rita. Você nunca sabe quem é quem. Olha só. É a novela das 9, gente. Então, não vou falar dela agora. Na outra aula eu falo. Cada turma é uma novela diferente. Olha lá. Adiantamentos de salários. Muito cuidado quando a conta tiver adiantamento. Adiantamento pode ser direito ou obrigação. Portanto, quando tiver a conta, caderno de candidato, que é candidato mesmo, dedicado, ele escreve na hora em outra cor, gente. Vocês têm que ter, não pode ter na prova 4 cores de caneta, mas aqui tem que ter. Em contabilidade é legal. Ativa teu cérebro, inclusive. Então, não precisa ter 24 canetinhas, né? Que tem um pessoal que chega com muito legal, né? Não, mas pelo menos tem umas cores aí. Por quê? Escreve no seu caderno. Tome cuidado com adiantamentos. Enquanto eu falo assim, receber é direito, acabou o assunto. Vai lá, pisa e faz a prova. Adiantamento, gente, não. Você tem que ler até o finalzinho da conta e entender. Então, tome cuidado com adiantamentos. Tome. Adiantamento pode ser direito ou obrigação, que é o próximo que eu vou explicar. Por que adiantamento de salários é um direito, gente? Porque eu coloquei na lousa e ponto final? Não é assim a aula também, não. Por que adiantamento desse salário é um direito? Do lado, gente, quem é que está dando o adiantamento do salário? É a empresa. Quando ela deu o adiantamento de salário, o que ela tem o direito de fazer no próximo pagamento do 5º descontar? Então, adiantamento de salário é um direito da empresa de descontar o adiantamento no dia do pagamento, né? Adiantamento desses salários. Não, adiantamento de salários é um direito a descontar do funcionário. Sim, aqui é a descontar, ao pé da letra. Eu já te dei um valor e eu vou descontar esse dinheiro no dia do pagamento. A gente faz muito isso, adiantamentos. Você vai lá na lojinha, isso tem muito em bairro. E aí você faz uma encomenda, a pessoa pede um sinal. Deixa 20%. Qual é o nome desse sinalzinho que você deixou lá na lojinha para uma encomenda? Adiantamento. Quem é a lojinha? Ele não está te fornecendo alguma coisa? E você não fez uma encomenda, ele pediu um sinal? Adiantamento a fornecedores. É um direito. Por que é um direito, gente? Você não deu dinheiro adiantado, você tem o direito de quê? De pegar a encomenda, e se ele não fez a encomenda, de receber o dinheiro de volta. Na prática ele já assumiu, mas adiantamento a fornecedores é um direito. Vem para cá, continua. É só o a receber que é um direito, sim ou não? Não, gente, olha aqui essas nomenclaturas. A recuperar, a compensar. A recuperar, a compensar. Onde é usado a recuperar e a compensar? Para os impostos. Tudo é direito. Direitos, valores a receber é o mais usado. A recuperar e a compensar é usado para impostos.
Portanto, a gente imposto paga, mas nós vamos ter uma aula de mais de uma aula de impostos. ICMS a recuperar é um direito. A recuperar, a compensar, o a restituir são direitos. O que quer dizer a recuperar, a compensar, a restituir? Ter de volta, né? É um direito. Portanto, a gente vai entender muito isso nos impostos. Ele tem o lado de pagar e o lado de recuperar. Tecnicamente, sim, para os impostos. Eu não tenho uma duplicata a recuperar. Isso é tipicamente para os impostos que podem ser recuperados. A recuperar, a compensar, a restituir. É um direito. É um direito perante o fornecedor. Dele te entregar a encomenda, e você pagar o resto, ou você pegar o dinheiro de volta. Ok? Gente, o patrimônio é formado por bens, por direitos e por obrigações. Vai anotando, próxima aula, chamada oral individual aqui em cima. Pronto. E para o pessoal que está assistindo online. Não fez? Reunião de pais e mestres, porque vocês também precisam de algum responsável. Pode ser o cachorro, o filho. O patrimônio é formado por bens, por direitos e por obrigações. Isso é tão importante da primeira aula. Isso tem que estar bem firme para a segunda aula. É sexta, né? Sim, né? Então dá tempinho. Dá um tempinho. Apesar que vocês têm aula o dia inteiro, trabalham, estudam. É assim. Enquanto o direito é um valor a receber, a obrigação é um valor a pagar. Gente, é o oposto. Valores a pagar. Todo sobrenome a pagar é uma obrigação? Sim, todo sobrenome a pagar é uma obrigação. Mata logo a questão e vai para a próxima. Nossa, eu estava olhando umas provas de 2011 e 2012, assim como da nossa Receita. Candidato esperto em 5 alternativas, bate o olho, já tem tanta coisa errada, já dá para matar a questão. Gente, você está na prova, né? Eu posso fazer toda a prova para poder chegar na resposta, monto o balanço, monto um monte de coisa, ou simplesmente perceber nas alternativas que não tem nada a ver com o que ele está perguntando e matar. Se eu for montar tudo que está no enunciado, gente, eu vou demorar 10 minutos na questão. Se você ficar demorando isso em toda a questão, não vai dar tempo de acabar a prova. Se você for esperto, sabe bem a matéria, isso é só para quem sabe a matéria, né? Concurso nesse naipe, gente, não se estuda em 3 meses. Estuda em 1 ano, 2 anos, né? Quanto tempo eu estudei? Muitos anos. Eu nunca parei porque eu mudava de cargo. E não paro de estudar até hoje, né? Então, gente, quem consegue ser o mais inteligente, o mais esperto? Alguém vai olhar a tua prova para ver se você montou um balanço direitinho? Não, gente. Como é que é corrigida a sua prova? Leitura ótica do computador do gabarito. Por isso que às vezes lá na repartição, experiência própria, você trabalha com umas topeiras que você fala, como é que isso entrou? No momento da prova, ele pôs o X no lugar certo. E acabou. É sim, gente. Né? Porque o certo, tanto é que várias provas, várias seleções, inclusive juízes, etc., né? Eu já fui da Polícia Civil, primeiro cargo público meu, teve prova oral. Pá, ali, na cara. Geografia, matemática, eu não sei se hoje tem ainda. Português e matemática. Resolve aqui na minha frente. Alguém vai ver você montando um balanço? Não. Aí eu sei montar, joguei nas alternativas, eliminei e matei. Tomei posse. É isso. O concurso não tem a capacidade de pegar o melhor funcionário, o mais habilitado. Não tem, gente. Está cheio de psiquiátrico lá dentro? Lotado. Lotado, umas coisas assim que você não imagina. Né? Então,
No momento da prova, ele pôs o X. Não é uma seleção perfeita. Não é, infelizmente. Por isso, eu não posso ficar montando balanço, resultado, um monte de razonete na prova, que ninguém vai dar a mínima para isso, e você não pode perder 10 minutos em cada questão. Eu tenho que saber muito bem a matéria e olhar as alternativas. Isso aqui. Nossa, eu estava fazendo uma questão agora de 2011 de impostos, que só por uma simples definição eu eliminava as 4 alternativas, sem fazer e tinha um monte de cálculo. Era 18% de ICMS, 12% de IPI, frete, não sei. Ia dar, para fazer as contas todas, eu olhava as alternativas, essa conta não tem nada a ver com o enunciado. Por quê, gente? A contabilidade geral, a nossa contabilidade geral, está ligada ao comércio. A empresa mercadorias. E vão se acostumando com isso, que é bem matéria nossa. A empresa X, depois o pessoal quer entrar com recurso. Eu falei, vai estudar. A empresa X comprou mercadorias. A empresa X vendeu mercadorias. Quem é a empresa X? Ele não falou. Falou nada, falou sim. A empresa X, ela é comércio, gente. Porque o comércio compra e vende mercadorias. É a simplicidade das primeiras aulas que eu mato questões altamente avançadas. Entendam isso. A empresa X, numa outra prova, comprou matéria-prima e vendeu produtos. Quem é a bendita empresa X? É a indústria. Olha só o que eu estou falando. Precisa ser um gênio na contabilidade? Não. Tem que estudar, tem que saber isso. A empresa X vendeu serviços. Quem é a empresa X? Uma prestadora de serviços. E por que essa nomenclatura vai ser importante naquela questão que eu estava falando, que tinha um monte de alternativa, as alternativas enormes, 5 linhas para cada alternativa? Qual é o imposto, e não é a aula de hoje, e ele é a recuperar, a recolher, tem a ver com direito e obrigação. Qual é o imposto do comércio? ICMS. E da indústria? O ICMS também e o IPI. De uma prestadora de serviços. Até algumas têm ICMS, mas vão ficar no tradicional, o ISS. Portanto, gente, numa prova de contabilidade geral, isso direto, o tempo inteiro cai. A empresa X comprou mercadorias, estava cheio de IPI nas alternativas. Nunca pode ter esse imposto no comércio. Nunca. Ele não é meu. De quem é o IPI? Da indústria. Você comprou com o IPI? Põe no teu preço. Você não vai recuperar nada, não vai recolher nada de IPI. Ele não te pertence. Tá? Ok? E é isso que eu mato uma questão. Matei essa questão em 30 segundos. Se eu fosse resolver todos os cálculos e ver item por item que tinha nas alternativas, cálculo por cálculo, eu ia demorar 10 minutos. Acabou. Esse é o mais inteligente e o mais esperto. Logicamente que ele tem que saber a matéria para poder fazer isso. Porque não dá para ficar chutando, não. Eu tenho que ter domínio do que eu estou fazendo. Então, o comércio compra e vende mercadorias. Por isso que ele tem no bem o quê? Estoque de mercadorias. É só do comércio. Quem é que tem estoque de matéria-prima? A indústria. Né? Quem é que vende mercadorias? Comércio. Quem é que vende produtos? A indústria. Não é frescurada. Os impostos vão mudar por causa disso. Quem é que vende serviços? Uma prestadora de serviços. E tudo isso aqui é aula nossa. Tudo. E isso desmorona em provas. Todas. Tá? Então, o comércio e a indústria, eles têm impostos a recolher e a recuperar? Tem. Por enquanto a gente está vendo isso. Tá? Obrigações, valores a pagar. Duplicatas a pagar. Pessoal, vou fazer as perguntas que eu acabei de fazer do outro, do direito. De onde nascia uma duplicata a receber? De uma venda a prazo. De onde nasce uma duplicata a pagar? Exatamente, vão ficando espertinhos.
Compras a prazo. Não é compras a prazo. Todo sobrenome a pagar é uma obrigação? Sim, sem medo. Todo sobrenome a pagar é uma obrigação. Eu já vou matando um monte de coisa ou vou eliminando um monte de coisa. Como é que eu fico assim? Treinando os simulados. Tá? Eu tenho que treinar. Tanto é como uma preparação técnica, né? Que ninguém faz isso e nem dá para fazer. Mas o meu primeiro simulado eu faço 10% da prova. E o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto. Por isso que abrir uma prova aí não está preparado, vai lá fazer. Vai lá, gasta dinheiro? Gasta. Mas você vê o teu desempenho. E o dia da prova é diferente de um simulado também de fazer em casa, né? Você faz, aí vai passear com o cachorro, volta, continua, toma um suquinho, almoça, continua. Na prova não é assim não, né? Qual é o sinônimo de duplicata a pagar? Fornecedores. E da duplicata a receber, qual era? Clientes. Duplicatas a pagar ou fornecedores. Quando eu comprei a prazo de você, o que eu tenho comigo? A posse, mas eu ainda não tenho o quê? A propriedade. Quando é que eu tenho a posse e a propriedade? Quando eu te pagar. Portanto, são bens de terceiros em nosso poder. Nas primeiras aulas a gente ainda não vai entrar na prova, mas depois que a gente começar a entrar na prova, a gente vai ficar resolvendo algumas questões de maneira bem aleatória. São bens de terceiros em nosso poder. Olha aquela historinha. Eu fui na loja fazer uma encomenda, ele pediu um sinalzinho. Eu dei o sinalzinho para ele. O que eu pus na minha contabilidade? Adiantamento ao fornecedor. E eu, aqui da loja, que peguei o dinheiro de você, como é que eu ponho na minha contabilidade? E na prova mostra os dois lados. Portanto, eu que peguei o teu dinheiro de sinal e nem te entreguei a encomenda, qual é o nome disso? Adiantamentos, de novo, olha o perigo, tome cuidado com adiantamentos. Adiantamentos de clientes. Eu peguei um dinheiro adiantado teu, eu tenho uma obrigação de te entregar a encomenda ou de te devolver o dinheiro. Adiantamentos de clientes. Pessoal que está assistindo a aula, a favor, mandar recados e beijinhos. Ok? Tem aula que nem a primeira. Só estou adorando. Ó. Tem aula, te odeio. Some da minha frente. Né? Mas manda, não tem problema. Então, adiantamentos de clientes. É só o apagar? Não. Como é que era no direito para os impostos? A recuperar. E agora? A recolher. Então, não, adiantamento de cliente é uma obrigação. Agora, a recolher é um sinônimo de obrigação também. Estou dando várias opções. ICMS a recolher. É usado para impostos. Qualquer imposto. Portanto, gente, eu não sabia a sigla daquele imposto. Não interessa. Todo sobrenome a recolher é uma obrigação. E é usado para impostos. Agora, se aparecer ICMS a pagar, não está errado, gente. Não vai anular questão coisa nenhuma por causa disso. A pagar ou a recolher são obrigações. Mas a recolher, tecnicamente, é usado para os impostos, porque é recolhido aos cofres públicos, que são devidamente utilizados na sociedade. Ponto. Não é para rir. Alguns impostos são desviados. O adiantamento de clientes é aquele que recebe Isso. Exatamente. O adiantamento de clientes é aquela pessoa que pegou o dinheiro de você e tem uma obrigação a pagar. Ou, perdão, uma obrigação de devolver, de entregar a encomenda. Exatamente. Então, gente, o patrimônio é formado por bens, por direitos e por obrigações. O que mais que é obrigação aqui?
Peguei dinheiro emprestado no banco. Qual é o nome dessa conta que não está escrito nem a pagar, nem a recolher? Empréstimos bancários. É uma obrigação. Ah, a minha cidade está me assistindo, que linda. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tem. Beleza. Ok? Empréstimos bancários também é uma obrigação. Vamos adiante? Posso pagar? Olha que passo importante a gente vai dar na primeira aula. Pô, esse ano eu já tive retorno de 4 alunos que estão indo para o curso lá da Polícia Federal de Agente, que foi a prova que teve. Muito legal mesmo. Eles têm uma academia pesada, tem até no edital um monte de coisa para levar para o curso. Tem que levar lençol, shorts, não sei o que, lanterna. É uma coisa assim. Tem prova física. Pessoal. Mas a teórica é mais difícil. Bom, a física também é. Agora é vocês na receita para tomar posse. Porque eu adoro quando eu vou na Polícia Federal e gritam, professor! Meu, é todo o retorno da minha vida, porque você tem um outro tratamento. As pessoas te olham, mas eu falo, eu posso. Eu peguei esse aluno no fundo do poço, e olha onde ele está. Ele deixou de ser Ruth para ser Raquel. Sim, ok. Vamos lá. Olha só, vamos começar. Por que a gente está falando de bem, direito e obrigação? Isso aqui a gente vai fazer, mas a gente vai fazer tanto que a gente vai aprender até por osmose, tá? Então, BP é o balanço patrimonial. A gente vai falar isso umas 1000 vezes. Do lado esquerdo do balanço, eu tenho o ativo da empresa. Por que eu comecei a aula falando de bem, direito e obrigação? Porque sem isso você não faz nada na contabilidade. Quem é o ativo de uma empresa? Os bens e os direitos. Na prática da prova, se eu errar uma continha só das 20, eu erro o enunciado? Eu erro a questão? Sim. Tá? O passivo é formado por quem? Obrigações. A diferença entre esse ativo e esse passivo está onde? No patrimônio líquido. É o ativo. Eu vou até colocar umas nomenclaturas por causa dos CPCs. Depois a gente vai entender em outras aulas por que isso. A gente vai chamar isso de passivo exigível. É o ativo menos o passivo exigível. O patrimônio líquido. Quem é o passivo exigível? São todas as obrigações. Vem escrito passível, mas a gente vai depois entender por que a gente está usando isso. Todas as obrigações é tudo aquilo que eu estou devendo. É o passivo exigível. Se o ativo é 10 mil e todas as minhas dívidas são 7 mil, quanto é que é o patrimônio líquido da empresa? 3 mil. Total do balanço, 10 mil e 10 mil. Olha lá. E esse Tzinho você vai fazer em muitas questões para poder resolver. Mostra lá o slide um pouquinho. Então, gente, o balanço patrimonial, do lado esquerdo, ele é formado por bens e direitos. Do lado direito, por obrigações. Ali está o ativo menos o passivo, mas entendam que esse passivo é o passivo exigível. O patrimônio líquido é o ativo menos o passivo exigível, ou
Quem é o ativo? Não são os bens e direitos? Quem é o passivo? Não são as obrigações? Os bens mais os direitos, menos as obrigações. Tanto faz. Agora mostra aqui a lousa e vamos para a prova. Que aqui não tem malícia nenhuma na lousa, no slide também não. Questão teórica. Todo balanço patrimonial, mesmo que a empresa esteja quebrada, falida, vai bater o lado esquerdo com o lado direito? Todo e qualquer balanço patrimonial, mesmo de uma empresa altamente endividada, ou falida, ou quebrada, conforme ele quiser usar, sempre o total do lado esquerdo é igual ao total do lado direito? Sim ou não? Sim, gente. Portanto, gente, olha o nome dessa peça, balanço patrimonial. Ele vem de balança, de equilíbrio. E a gente vai ter aula para montar o balanço. Muita emoção. Portanto, gente, por mais que ele te induza ao erro, todo e qualquer balanço patrimonial. A empresa está bem, a empresa está mal, a empresa está endividada, a empresa está falida, não interessa. Todo e qualquer, não existe. Quando publicam os balanços, tem empresa que está indo muito bem, tem empresa que está mal das pernas. Não interessa. Todo o balanço patrimonial está batido. Isso vai ser mostrado em outros lugares aqui. Mas não interessa a situação dela. Todo o balanço patrimonial tem que bater o lado esquerdo com o lado direito. Isso é uma questão teórica. E na prática também, gente. Eu jamais vou poder, numa contabilidade, fechar um balanço que ele não bateu. Nunca, nunca. Acontece que na prova tem as questões. Coloca a prova para mim. Coloca a prova para mostrar. Que eu gosto de... Nossa, o pé no chão, na realidade. Vai para uma questão que tenha números. Sobe, sobe. Não, essa tem pouquinho, vai lá. Uma grande. Essa é grande, mas é de lançamentos. Tem uma de enunciado. Essa aí, ó. Abaixa um pouquinho o enunciado. Ó lá. Uma questãozinha de prova. Tem 22 continhas. Basiquinha, né? E sobe lá nas alternativas. Essa questão, às vezes, começa a prova que o candidato abre a prova, vê esse enunciado enorme, baixa a pressão, desmaia e cai. Já nem faz mais nada, né? E as alternativas, não existe pergunta. Ela tira para tudo que é lado. Tá? Então, eu tenho que montar N coisas ali e a gente vai aprender a fazer isso. Mas quem não se preparou para isso, só pode desmaiar na prova e ser levado lá na maca. Né? Então, olha só, eu tenho 22 contas. Teve prova do ICMS do Rio, da GV, um inferno total. A última foi tão difícil, que a própria prova foi toda anulada, né? E o concurso inteiro foi anulado. Mas tudo bem. Colocaram mais de 50 contas no enunciado, gente. Eu demorei aqui na aula, acho que quase meia hora para resolver a questão com a classe. É uma coisa assim, fora da realidade, né? Agora, vem para cá, eu tenho 20 e poucas contas, ok? Aí ele pede direto isso. Pode pedir várias coisas. Aí ele pede o ativo da empresa. Aí o candidato, inocentinho, da apostilinha, vai montar o balanço inteiro. Começa a pôr as 22 contas no lugar. Vai pondo todas as contas no lugar. Aí ele soma aqui, dá 15 mil. E ele soma aqui, dá 12 mil. Como o balanço não bateu? Eu aprendi na aula de contabilidade do POC-POC, né? Não é aqui. Como? Vou fazer de novo. Aí começa. Enquanto isso, o sol se pondo. Né? Vão montar e dar os 15 mil e 12 mil. E acabou a prova e ele ficou nessa única questão. E aí, gente, qual era a pergunta da prova? O ativo da empresa. Alguém pediu para você montar o... mas eu pensei que não pensa nada. Tá? Qual era a pergunta da prova? É o ativo. O que é ativo que eu expliquei agora? É primeira aula, sim. Ativo são bens mais direitos. E é só isso que você vai pegar. Daquelas 22 contas, quantas entrariam para a resposta? 8, 9.
mas tem 22 por causa de um impacto, né? Aprendam, nem tudo que está no enunciado de contabilidade entra na solução do exercício. Então não se assustem com o tamanho de questões. Isso é fundamental. Perguntou só o passivo, eu só vou responder o ativo. O passivo, só as obrigações. O ativo, só quem? Bens e direitos. Não é para montar... Tem questão que tem que montar o balanço inteiro? Tem questão que tem que montar o balanço inteiro. Portanto, gente, dois aspectos importantes. Questão teórica. Todo e qualquer balanço te contando uma história terrível da empresa que está devendo para todo mundo, toda quebrada. Tem que bater esse balanço? Tem. Todo balanço patrimonial tem que bater. É a questão teórica. Questão prática. Me dá o ativo. Só vai resolver o ativo. Por uma questão de tempo e porque estão perguntando o ativo. Conduta perante a prova é importantíssimo. Tá? Quem é o balanço patrimonial? O ativo, formado por bens e direitos. O passivo, formado por obrigações. E o patrimônio líquido, onde é a parte própria da empresa, é o capital próprio da empresa. Qual é a conta que abre a empresa, que a gente vai ter uma outra aula dela? Qual é a conta que abre a empresa? Eu tenho dinheiro, eu tenho estoque, mas de onde começou tudo isso? Dos sócios, né? Olha lá os vários tipos de sociedades que a gente estuda no direito comercial. E onde é que na contabilidade o sócio está aparecendo? Eu não tenho uma conta chamada sócios. Eu tenho uma conta chamada o quê, gente? Capital social. E qual é o lugar do capital social? Exatamente. Então, só para começar a ilustrar, o comecinho da empresa está aqui, ó, os sócios, e a gente aqui não tem preocupação com os tipos de sociedades. Os sócios são representados pela conta capital social. Depois vamos aprofundar nela. O capital social é uma conta, não é uma conta do ativo nem do passivo, é uma conta do patrimônio líquido. Aqui, olha, debaixo do passivo, patrimônio líquido. Do lado esquerdo do balanço tem um grupo só, né? O ativo. Do direito, depois a gente vai se aprofundar mais, na verdade tem mais. Mas aqui é só ativo, aqui não. Aqui tem dívidas em cima e aqui embaixo não são dívidas. É o patrimônio líquido, o capital próprio da empresa. Sim? Vamos ver se vocês estão entendendo tudo isso que eu estou falando. Mostra o slide, o material já está com vocês. Se por acaso você está sem esse material, marca a resposta no seu caderno, mas faça sozinho e erre. Erre bastante na aula, gente, para não errar na prova. Tá? Eu quero saber, é um primeiro exercício para treinar muita coisa que vem adiante. Dessas continhas, que não são só essas, vai continuar. Está lá no finalzinho da primeira apostilinha nossa. E isso já é para responder, cada um fazendo o seu. É legal fazer em dupla, depois um vai para Curitiba, outro para o Pará fazer a prova, quero ver como é que vai ser. Então, coloque em cada conta, dentro, fora do parênteses, onde você quiser, se ela é do ativo, se ela é do passivo. Tem conta que vocês vão saber responder fácil, tem outras que não. Faz parte da aula, do aprendizado. E do patrimônio líquido. Estou dando aí um minutinho. Vai fazendo, vai respondendo. Não tem números ainda para calcular. Depois vão entrar os números. Não dá tempo de copiar. Só marca a resposta quem está sem o material, mas o material está à disposição de vocês, na área do aluno.
Eu sempre mudo algumas coisas, outras não preciso mudar de uma turma para outra. Aqui está a mesma coisa. Ou pouquíssima diferença. Quem já fez, que já sabe, faça de novo, não é para se acomodar, só que vai fazer em menos tempo. Quem está vendo a primeira vez demora um tempo. Quem está vendo a segunda tem que matar isso em segundos. Vamos matar só esse primeiro slide, depois já vai chegar nosso horário de intervalo. Aí a gente vai para o intervalo e volta. Posso fugir no intervalo? Não. Ok? Acionarei a rota atrás de você. Aqui na Liberdade, uma gritaria correndo pelo metrô. Vamos lá. Coloca lá o slide, já está. Caixa é conta de onde? Facinho, facinho. Do ativo. E fornecedores. Do passivo. Está estudando, principalmente quem está vendo a primeira vez, coloca aí do lado de fornecedores o sinônimo. Qual é o sinônimo de fornecedores? Duplicatas a pagar. Tá? Se acostumem com os sinônimos. Então, fornecedores ou duplicatas a pagar. Vai ser conta de onde? Do passivo. Veículos é conta de onde? Do ativo. Por que ele é do ativo? Porque ele é um bem. Ok? Não é só decoreba, não. A gente tem que saber. Capital próprio eu comentei ainda pouquinho, mas comentei sim. É o que da empresa? É o patrimônio líquido. Não é o passivo ainda, não. É o patrimônio líquido. Todo lado direito do balanço é dívida? Não. Só um pedaço dele é dívida. Ó, mostra aqui um instantinho. O ativo, bens e direitos. É o lado esquerdo inteiro? Sim. Mas o lado direito, gente, eu tenho dívidas aqui em cima. O passivo é formado por obrigações. O que são obrigações? Dívidas, tá? Mas aqui embaixo não são dívidas. Aqui é a parte própria da empresa. Não é porque está do lado direito, tudo é dívida. Não. Por isso que a gente está usando agora o passivo exigível. Até para evitar problemas em prova. Na graduação não tem esse estresse todo, nem na pós. Com vocês as coisas precisam ser mais chatinhas, mais detalhadas por causa das pegadinhas de prova. Volta lá, vamos acabar esse slide. O que eu falei por último? Capital próprio, não é isso? Tá. Banco contra movimento. Ativo é um direito, banco conta movimento. E impostos a recolher? Gente, cuidado com a conta impostos. Impostos tem na contabilidade inteira. Então, quando chegar em impostos, veja sempre o nome e o sobrenome, tá? Porque a gente vai dar o resultado. Impostos a recolher é uma obrigação. Então, ele é do passivo. Qualquer imposto a recolher é do passivo? É. Qualquer imposto a recolher é do passivo. Vamos lá para o nosso intervalo aí merecido. A gente já volta.